trono de glória se assentava. Preparado o cordeiro já estava. Toda a história seria transformada. Entre as eras remidos te adoram. Sua fidelidade nunca muda. Ontem, hoje e sempre é o mesmo. O teu povo descansa nos seus braços. Descansa nos seus braços. Pois o teu amor dura pra sempre, sua misericórdia dura pra sempre, a sua justiça dura pra sempre, sua compaixão dura pra sempre, o seu louvor dura pra sempre, a adoração dura pra sempre, a sua glória dura pra sempre. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É o Senhor Jeová, todo olho verá, os joelhos se dobrarão, os lábios confessarão, que grande é o Senhor Jeová, todo olho verá. Olá, sejam todos muito bem-vindos à 15ª edição do Team Connect. Esse ano o tema abordado será família. Sabemos o quanto é importante o carinho dos nossos familiares, das pessoas que amamos, e nesses últimos meses essa afirmação se faz ainda mais presente nas nossas vidas. Ainda virtualmente, mas não menos importante, o Team desse ano ainda será à distância, mas se Deus nos permitir, no ano que vem estaremos todos juntos presencialmente. Nessa edição nós faremos um pouquinho diferente, será de forma litúrgica. Então aproveitem esse momento para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Teremos a participação dos grupos Canção da Vila, Grupo de Louvor da IPEI do Mirim, Banda Refúgio, Doravantes, Grupo de Louvor da IPEI de Brasilândia, Guerreiros e Grupo de Louvor da 4ª IPEI de São Paulo. E trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, o seminarista Oséias Martins, da 2ª IPEI de Santo André. Todos, desde já, agradeço muito pela pronta aceitação ao convite feito e o comprometimento em mais um ano desse evento, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos abençoados ricamente e que esse projeto possa mais uma vez alcançar e tocar todos os corações de quem for assistir. Um bom evento para todos. See
Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Santo, Santo,
E então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito, vem
Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia,
incendeia. Graça e paz, queridos irmãos, da 4ª IPI de Santana. Meu nome é Oséias Martins Teles, sou seminarista da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Santo André. Meu tutor é o reverendo Luiz Carlos Laurindo. E a convite aí do meu querido irmão em Cristo, Diego, estamos aqui para trazer para vocês uma pequena reflexão por parte do nosso Santo Deus, por intermédio do Espírito Santo, pela sua iluminação, trazer essa reflexão aos jovens também, né, que fazem parte aí do Team Connection. Um abraço fraternal a todos vocês, tá? Tenho essa carona de meio velhão assim, mas eu tenho muito orgulho de dizer que nesse corpinho de 18 anos vive um senhor de 52 anos. Brincadeiras à parte, só para nós quebrarmos aqui o gelo e nós podermos entrar. O Diego me propôs fazer uma ministração acerca da família, mas eu quero falar a respeito de algo para a nossa segurança como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E para isso, gostaria que você ficasse atento à nossa ministração aqui, à nossa reflexão, para que nós possamos chegar num bom entendimento do que é ser filho de Deus, tá bom? E para lembrar, nas Escrituras nós vamos encontrar um texto que diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso está em Mateus 22, versículo 29. E entro logo com esse texto para nós sabermos que nós não estamos dispensados de conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus a cada dia. Portanto, queridos, eu quero começar dizendo que neste mundo existe um crescente número de vozes em todo o mundo, por todo o mundo. Em meio a muitas vozes, há muitos enganos que têm levado muitos ao erro. Nós somos enganados facilmente quando não conhecemos os princípios que Deus tem estabelecido na sua palavra para nós. E essa palavra, enganar, diz respeito ao que ilude, ao que seduz. O nosso inimigo, que é Satanás, em muitas ocasiões, ele transfigura-se até mesmo em um anjo de luz para enganar os filhos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao 15, nós vamos encontrar esse texto. Para que eu não perca muito tempo aqui, ou seja, para que nós ganhemos tempo, você vai consultando os textos aí, tá bom? E uma tendência muito grande de nós desviarmos da simplicidade da palavra de Deus em meio às lutas e buscamos outros meios para obtermos vitória, não é? É neste momento quente que o diabo aproveita para enganar-nos. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua esperteza, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos.
e se apartem da simplicidade que há em Cristo, não é? O Gênesis 3, né, vai dizer dessa situação de Eva com a serpente, né? Deus coloca no jardim uma árvore, e essa árvore não poderia ser tocada, ou seja, essa árvore ela precisava ser cultivada, mas dela não podia ser consumido o seu fruto. E nós sabemos a história. O fruto foi consumido por Adão e por Eva. Eles tocaram em algo que Deus disse, não toque. E quando isso acontece, a pecaminosidade na vida do ser humano acontece a partir daquele momento. Então fique atento a esses detalhes da palavra de Deus. Quando Deus fala para nós, quando nas Sagradas Escrituras nós encontramos, você que é jovem, eu sei que é difícil, os ensinamentos daquilo que nós podemos e não podemos. Então você fique atento a essas coisas. Existem coisas que você não pode tocar. Existem coisas que você não pode consumir, porque vai trazer pecado e maldição para a sua vida. Bom, continuando aqui. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. E nós sabemos que nos últimos tempos muitos evangelhos têm surgido, muita palavra distorcida, pastores com conotação de pastores com pregações e ministrações de autoajuda, onde muitas das vezes se esquece dos fundamentos bíblicos para uma boa vida cristã. Então, uma das coisas que o diabo tem enganado a muitos é na questão da profecia. O engano, nesse caso, ocorre tanto naquele que proclama como aquele que recebe. Não estou dizendo aqui que a profecia não exista, ela exista, mas nós precisamos entender qual é o objetivo da profecia. Vamos lá. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Segundo a palavra de Deus, a profecia tem 3 objetivos: edificar, exortar e consolidar. Vejamos o significado desses verbos. Edificar significa construir, levantar, fundar, instituir, criar. Exortar significa animar, encorajar e estimular. Consolar significa aliviar ou suavizar a aflição, o sofrimento, o padecimento, proporcionar sensação agradável e dar prazer. Portanto, toda profecia que não constituir ou não construir, encorajar e aliviar o sofrimento deve ser desconsiderada. Por isso, queridos, eu chamo a atenção a essas coisas, porque nos últimos tempos parece que as pessoas se preocupam tanto com o avivamento que acham que o avivamento vem da profecia. Não, o avivamento não vem da profecia. O avivamento vem do querer realizar a obra de Deus, de querer ver o reino de Deus ser construído. E para que nós possamos ficar atentos e tomar cuidado, nós precisamos entender que o diabo pode até usar alguém bem intencionado que acabará amaldiçoando você através desses enganos sutis. Para não sermos enganados, é necessário estarmos firmes em nossa identidade como filhos de Deus.
E para podermos falar da identidade dos filhos de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 3, mostra a nossa posição hoje em Cristo Jesus. Aqueles que foram transformados em filhos de Deus através da morte e ressurreição com Cristo têm hoje plena segurança. Aqueles que creem na morte e na ressurreição de Cristo têm essa segurança. Estão completamente protegidos por Deus, por Jesus Cristo. Nem mesmo um trabalho de feitiçaria ou macumbaria, vamos dizer essa palavra feia, pode atingir os verdadeiros filhos de Deus. Lembra, pois contra Jacó não vale encantamento. Você conhece essa canção? Não sei se você já cantou. Era um cântico que a gente cantava muito na minha época de juventude, que está bem longe, né? Talvez alguns irmãos aí não lembrem, né, desse corinho que a gente cantava. A gente falava corinho ainda, né? Não falava louvor, não falava cântico. E a gente cantava e tinha essa frase, que pois contra Jacó não vale encantamento. Ele está se referindo às feitiçarias da época, nem adivinhação contra Israel. Números 23, 23. Não vale encantamento. Acho que fala alguma coisa da tribo de Judá, o cântico, eu não lembro agora, tá? Deixar essa atrapalhada minha aqui só para ficar mais descontraído, que eu tô muito sério aqui, o pessoal... Eu não sou sério não, gente, eu não sou sério desse jeito não. Então, queridos, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive a prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Se você ler, você vai entender através da palavra. Aí em Efésios, diz assim, o diabo só pode tocar os filhos de Deus quando estes o autorizam. Não deis lugar ao diabo, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27. O apóstolo dizendo assim, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, se nós autorizarmos, ele vai se manifestar de várias formas em nossa vida, nos atrapalhando. E quais são os procedimentos que dão autorização para o diabo atacar-nos? Em Efésios 4, versículo 22 até o 32, o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para alertar-nos de muitas coisas que autorizam o diabo a ter acesso na nossa vida. Desejos pecaminosos, injustiças, mentiras, iras, furtos, palavras de maldição, amargura, cólera, raiva, fúria, gritaria, blasfêmias, ofensas à santidade de Deus, ou ofensas aos filhos de Deus também. E a malícia. Queridos, é certo que tudo isso que nós estamos dizendo são textos da Bíblia que nós temos para nos orientarmos e termos a plena convicção e essa segurança que somos filhos de Deus, de que nenhuma arma forjada contra nós nos alcançará. Mas se nós dermos legalidade para o diabo, ele pode atingir as nossas vidas com opressões, angústias e tudo mais. E eu quero concluir, irmãos, queridos jovens do Teens, quase não falei, queridos jovens do Teens Connections, eu deixo esse texto para vocês também, para que vocês possam refletir em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 10, que diz assim, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando ou tramando, como vocês queiram, como um leão, buscando a quem ele possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições
se cumpre entre os vossos irmãos em todo o mundo. Tudo aquilo que você sofre, todo ataque do inimigo que é lançado sobre a sua vida, eu quero que você tenha em mente que todos os servos e filhos de Deus pelo mundo também sofrem a mesma coisa. E qual é a promessa de Deus? Ele diz assim: eu, o Senhor, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Texto maravilhoso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Espero, queridos, que eu tenha sido sucinto aqui em dizer para vocês, como filho de Deus, vocês são participantes dessa família maravilhosa, que é a família de Deus. Olhando mais profundamente, você faz parte do corpo de Cristo, diante da cruz, onde ele foi sacrificado como um cordeiro mudo, que é levado ao matadouro. Através dessa situação, ele nos deu acesso direto ao Pai, pelo seu Santo Espírito Santo, hoje, que nos consola e nos consolará, e nos ajudará com gemidos inexprimíveis, até o dia em que ele vai vir nos buscar. Glórias a Deus por tudo isso. Queridos irmãos da 4ª IPI de Santana, aos jovens aí do Teens Connections, o meu forte abraço a vocês, que esta palavra possa permanecer nos seus corações e poder fazer efeito para que possa produzir em você bons frutos e aniquilar o pecado que insiste em nos incomodar todos os dias da nossa vida. Não só a você, mas a mim também. Deus abençoe vocês, uma saudação ao conselho da igreja, ao pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por teu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz,
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A paz de Deus, o Shalom Adonai,
paz que excede todo o entendimento. Guarde o vosso coração e a vossa mente no conhecimento e amor de Deus. E a graça e o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações, o fogo do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, que nos fizemos presentes nesta edição do Team Connection, bem como aos servos de Deus, aos cristãos espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.